Fala, Vinícius. Tá E aí, calmo? João? Você sempre calmo. Por que você tirou o rapaz? Ah, é só de Hã? um em um, é? Só de um em É, de um um? em um. É de um em um. Certo. Por quê? Tu queria que eu botasse um bocado aqui, fica mais fácil, né? Não, eu pensei que era Ah, live tá. aberta. Mas diga aí, o senhor veio me explicar o que é uma protocélula? Eu acho que Hum. eu acho que já ficou muito bem explicado no debate, né? Você não entendeu, não, Então então, no caso, ó. explica pra mim. Como é que ela é? O que é uma protocélula? É uma estrutura anterior à célula, proto, antes. Eita, Uma pô, tu é muito inteligente, bicho. Gostei, tá aí. Pois é, mas Porra. você parece que não. Mas Se eu você tivesse parece que não é analisado um muito. pouquinho, eu acho que eu tinha até chegado a essa conclusão, rapaz. É, Rapaz, mas muito você parece bom. que não é, não, Agora porque você sim, não entendeu. o que é que tem nela? O que é que tem nela, pra eu entender? Primeiro, uma membrana. Você tem que ter Como membrana. é que é essa membrana? Depende, existem várias formas de se formar compartimentos, né? Você tem membranas que formam Hum? pela junção de fosfolipídios, e você tem também algum tipo de E como foi que compartimento que são esses formados. fosfolipídios apareceram lá? Apareceram. Peraí, deixa eu perguntar um negócio. Aonde? Primeiro, essa membrana teria aparecido aonde? Só para eu entender. Peraí, na água. É na água que Que ela se água? forma. Os fosfolipídios a gente tem experimentalmente. Não, mas assim, o Quando senhor você falou na pega. água, mas a água onde? Ué, na terra prebiótica. Sim, mas em que local? No mar, no oceano, num lago, num, Existem numa várias pocinha? possibilidades. Tem experimento recente mostrando que elas poderiam se formar facilmente na água em Qual? volta das fumarolas no fundo do mar. Tem experimento mostrando isso. Mas peraí. Experimento. Quando Então a deixa gente eu fala de pensar. experimento, a Então, gente não está falando de deixa eu pensar. simulação. Nas fumarolas. Calma, calma. Deixa eu pensar. O senhor falou nas fumarolas, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não. Estou falando de uma das possibilidades. Não, mas aí eu quero entender em que local essas membranas teriam surgido, ok? Então, Porque, assim, dizer existem. que apareceu, que surgiu, aí eu não sei. Não, Aí deixa eu ver. mas a Vamos gente. analisar um negócio aqui. Peraí, rapidinho. Vamos analisar um negócio aqui. O senhor falou que era na água, não foi? Vamos analisar O que só um você deve negócio aqui. O que você deve fazer primeiro, João, é ver ler os artigos de Jack Szostak. O que Szostak tem feito, Ele explica. os artigos de Szostak expõem experimentos Sim. que têm sido feitos nesse sentido. Então, quando a gente fala de experimentos, a gente não está O falando senhor de leu o simulação. artigo? Eu tenho os artigos aqui. O senhor leu A o gente está artigo? a gente tá falando de Mas o senhor leu o simulação. artigo? Eu li alguns artigos de Szostak. Tá, então o senhor sabe explicar. Tá, sim, se você me deixar falar, sem interromper, eu explico. Ah, Tá, o- então explica aí o- para mim. Como é que foi? os experimentos dele, não só dele, né? A gente fala de Zostak porque é um dos principais nomes na formação de membranas. Mostram que são experimentais. Quando a gente fala de experimentos, a gente não está falando de simulação de computador, como é Berlim falou lá no debate. Protocélula Hum. não é formada em simulação de computador. Protocélula é formada experimentalmente. Você põe os Informaram quem fosfolipídios. foi que formou alguma proto... Ó, peraí, deixa eu só pensar. Porque Eu eu tenho acabei uma de parte do falar em artigo. Jack Zostak agora. Ele formou protocélula? Sim, Tem certeza? sim, absoluta. Tá, então explique para mim qual foi. Deixa eu procurar aqui a declaração no artigo dele. E outra, nem sou químico, nem sou bioquímico, nem sou nada, só sou curioso. Então, eu sei Ah, deve superficialmente, ser isso, mas meu está amigo. nos artigos. Deve ser isso. É, Isso é que a tua experimental. internet caiu foi a minha. Acho que foi a minha. Inclusive elas. Opa, internet hoje, cara.
E tu, Vinícius, voltou? Voltou o teu, Vinícius? Fala aí. Voltei. Voltou, né? Pronto, peraí. Sim. Deixa eu só colocar isso aqui para eu entender. O senhor me falou que o Jack Szostak, ele conseguiu formar protocélulas, correto? Isso. Vamos ver aqui. Só para eu entender, tá? Aí o senhor me explica. Vamos lá. Tá aqui esse artigo é de 2018, é o artigo, inclusive, que Toninho utilizou, certo? Chama Protocélulas e Autorreplicação. Aí ele começa o artigo falando assim, ele está assumindo que todos os componentes do RNA estavam disponíveis em algum local prebiótico. É interessante porque ele não diz que local é esse, né? Que eu sempre estou perguntando agora que local é esse aos ateus, porque parece um local mágico. Aí ele diz assim, assumindo que estava tudo lá no local prebiótico. Se ele está assumindo, talvez ele não tenha demonstrado, mas vamos analisar melhor. Aí ele diz assim, esses componentes poderiam ter se reunido em nucleotídeos ativados. O senhor sabe o que é um nucleotídeo ativado, não? Sim. O senhor sabe o que é? Sim. Tá, o que é um nucleotídeo ativado? São os componentes do RNA e DNA. Eu vou facilitar para o senhor. É quando ele está com o trifosfato, quando ele tem os 3 grupos de fosfato. Esses detalhes eu não posso entrar porque eu não... Aí vamos lá. Mas vamos lá. Aí, se tivesse assumindo, esses componentes poderiam ter se reunido em nucleotídeos ativados que se condensaram para formar polímeros de RNA. Aí ele diz assim, ó, logo em seguida, isto seria suficiente para suportar um comprimento de genoma de 20 a 30 nucleotídeos. Embora a própria ribosima contenha cerca de 190 nucleotídeos. O que é que ele quer dizer com isso, Vinícius? Perdão? O que é que ele quer dizer com isso? Com essa passagem? Eu vou pegar água aqui, vai pensando aí. O que é que ele quer dizer com isso aí? Fala aí, o que é que o Szostak está querendo dizer com isso aí? Peraí, você quer falar de formação de molécula genética ou você quer falar de protocélula? Uai, o senhor acha que existe protocélula sem molécula genética? Não, mas a gente está discutindo. Quando você fala em formação de protocélulas, você já parte de. Eu não, quem está falando é ele. O senhor disse que leu os artigos do Jack Szostak. Você já parte do pressuposto de que as moléculas genéticas já estão formadas. Então, a gente não está discutindo a formação, como é que se dá a formação da molécula genética, em que ambiente, em que condições. Mas eu quero entender, o senhor falou, veja, o senhor falou que o Jack Szostak, ele formou protocélulas e conseguiu explicar isso. Então, me explique essa parte aqui, fala dele. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele disse assim, isto seria suficiente, isto seria suficiente para suportar um comprimento de genoma de 20 a 30 nucleotídeos, embora o próprio ribosima, a própria ribosima, contenha cerca de 190 nucleotídeos. Por que é que ele diz isso? Você está querendo dizer que, no caso, as estruturas que se formariam seriam menores do que uma ribosima e que elas não serviriam para nada. É basicamente essa ideia que você quer dizer. Mas a gente não fala... Sim, é isso que mas sou eu que estou dizendo isso? Tá, mas por que você não põe o resto do artigo todo? Vamos lá. Mas peraí, no caso o senhor está dizendo o quê? Vamos analisar. No caso o senhor está dizendo o quê? Que não fui eu que falei, isso aí está no artigo. Mas olha a comparação que você está fazendo. Outra coisa, só o fato de você saber que Szostak vai explicar as protocélulas e a replicação do DNA já implica que no final ele vai mostrar como é que foi possível as protocélulas funcionarem. Então vamos analisar. Calma, vamos analisar. Vamos analisar. Porque até agora, o que ele coloca no começo... Calma, rapaz. O que até agora ele colocou ele está dizendo que assumindo que todos os componentes do RNA estavam disponíveis, correto? Porque ele vai falar de uma coisa que estaria à frente desse momento aí. Mas mesmo com todos os componentes disponíveis,
Ele diz que isso seria suficiente para suportar um comprimento de um genoma de 20 a 30 nucleotídeos, correto? Sei. Quantos aminoácidos eu consigo com 20 a 30 nucleotídeos? Protocélula não tem aminoácido ainda, então vamos para frente. Não tem aminoácido? E como é que ela faz para poder fabricar as coisas e passar a informação genética dela para frente e tudo mais, construir as maquinarias? Porque você não deixou eu explicar até agora o que é uma protocélula. Você me pede para explicar o que é uma protocélula e você não deixa. Tá, então vamos lá. Ele fala da ribosima, então. O que é a ribosima? Né? É uma molécula de RNA que é possível fazer atividades catalíticas, não é isso? Correto? Sim. Uhum. Se aquele precisa de no mínimo 190 nucleotídeos, ainda que esse milagre tivesse acontecido de estar lá todos os componentes, prebióticos, tal e tudo mais, o que é que ele faria com uma ribosima de 30 nucleotídeos? Siga no artigo que a gente vê. Ele vai falar mais para frente alguma coisa. Bora lá. Por que você está pegando só um pedacinho do artigo? Rapaz. É porque eu não vou ler o artigo inteiro, porque não faz sentido isso. Ah, porque você está pegando só um pedacinho. Mas o senhor não leu. O senhor leu ou não leu? O cara vai explicar mais para frente. Então explique para mim. O que é que ele explica aí? Me diga como é que ele resolve esse problema de você só ter entre 20 e 30 nucleotídeos e de uma ribosima precisar de pelo menos 190. Como é que ele resolve? Vamos ler o artigo? Não vou ler o artigo agora. O senhor me disse que leu. Se o senhor leu, o senhor sabe. É porque você está me pedindo para dizer todos os detalhes do processo. A questão é... Não, isso aí é uma questão fundamental. O senhor diz que ele... O senhor, inclusive, acabou de dizer que ele resolveu essa questão. Então, se ele resolveu, o senhor conhece qual é essa solução. Eu estou dizendo que se você pegar o restante do artigo, já que ele está tratando aí de como é que Mas eu não vou ter tempo de ler o artigo todo aqui, cara. Eu quero que você me diga. Então você não saia pegando pedacinho de artigo e jogando fora do contexto, como se ele estivesse... Mas Toinho, lembra que Toinho pegou esse artigo e começou a dizer que ele formou protocélula, que ele saiu autorreplicando tudo. Tu lembra que ele fez isso? Mas ele formou isso experimentalmente. Então me explique como é que foi. Quando os fosfolipídios estão em água, eles formam... Como é que os fosfolipídios apareceram? Peraí. Como é que os fosfolipídios apareceram? Não, isso não está em questão. Nós estamos debatendo se protocélula... Como assim não está em questão, porra? Mas não é a protocélula? Passo anterior. Se você quer discutir como os fosfolipídios se formam, aí a gente volta outra hora e discute como fosfolipídios se formam. Tá, os fosfolipídios estavam lá e fizeram o quê? Eu sou bioquímico. Mas eu entrei aqui porque você estava dizendo que protocélulas não se formam. E eu quero mostrar que se formam. Mas isso é uma protocélula? Sim, João, porque é uma protocélula. É uma estrutura que vem antes da célula, mas então ela já... Então me explique só uma coisa. Me explique essa conclusão aqui, tá? Isso aqui é a conclusão do artigo, tá bom? Ele vai dizer assim na conclusão: se e somente se todos esses desafios puderem ser enfrentados, seria possível sintetizar uma protocélula em evolução. Veja, ele passa 20 páginas explicando uma série de problemas que eles não sabem resolver. Não é isso que o artigo diz? A ciência funciona assim. Eu me lembro do artigo. A ciência funciona assim. Não, tá. Então, beleza. Então ele passa 20 páginas dizendo isso, não é isso? Ele falando lá, explicando lá, tal, que, os problemas que é para resolver, correto? Aí ele diz assim, se e somente se todos esses desafios puderem ser enfrentados, seria possível sintetizar uma protocélula. Mas o senhor não disse que ele sintetizou? Que ele mostrou uma protocélula? Sim. Como? Porque, veja, o vídeo que Toinho mostrou lá no debate não é uma protocélula. O senhor sabe disso, né? No texto, no artigo, o que é que tem depois desses 3 pontos aí? Deixa eu abrir o artigo aqui, peraí. Replication. Esse aqui é o problema de ficar fazendo garimpo. O senhor não lembra, não? Mas o senhor não lembra, não? O senhor disse que tinha lido? Não sou especialista nisso, não tenho que estar guardando esse tipo de detalhe, porque eu não sou químico nem bioquímico. Mas o senhor está dizendo que não tem formação de protocélula. E a gente está pegando só os obstáculos. Se a gente for pegar
Demer, se a gente for pegar Licron... Não, só citou ele, só citou os Zostak, não foi isso? Sim, Zostak é referência na formação de... Aí eles mostraram uma protocélula. Deixa eu abrir o artigo aqui. O que era que tinha ali depois dos 3 pontos? Que o senhor... Eu me lembro lá da frase. Eu estudo, pego e coloco. Deve ter mais algum detalhe. Coloca aí. Vamos lá. Leia aí para nós. Vamos ver se ele explica. Vamos abrir aqui. Eu pensei que o senhor sabia, porque o senhor disse que tinha lido. Não, mas eu sei. E mesmo que eu não soubesse, basta saber que Zostak formou as protocélulas. Ainda que eu não soubesse explicar... Mas ainda não entendi como é que ele formou essas protocélulas. Os fosfolipídios em água, eles têm uma propriedade, que uma ponta é hidrofóbica e a outra é hidrofílica. Então, as pontas que são hidrofóbicas, que fogem da água, tentam fugir da água, e aí o que acontece? Como é que se chama esse sistema? É o quê? Como é que se chama esse sistema? Que vai funcionar na membrana. Que vai colocar o lado certo do lado hidrofóbico e o lado hidrofílico dela. É o quê? Eu não vou saber não, mas isso também é irrelevante. A questão é que o fenômeno acontece. Fílico, né? Mas vamos lá. Tá, mas não é meu conhecimento em química aqui que está... ou em física que está em jogo. A questão é, como é que acontece o fenômeno? Os fosfolipídios na água, eles vão formar... eles formam a bicamada por quê? Porque a ponta que não gosta da água vira para dentro e fecha aqui, ó, a pontinha um com o outro, a cabecinha aqui não tem problema com a água. E surgiu por acaso também? Não, aí a gente teria que entrar como se formam fosfolipídios, e eu acredito que tem alguma coisa... Entendi. Aí ela faz o quê? Ela faz uma membrana, né? Ela forma um tipo de bolha, né? Eles formam um tipo de bolha. E aí o que acontece? E como é que ela regula? Como é que ela deixa o que tem que entrar e ela bota para fora o que precisa sair, para regular a homeostase? Porque, veja, quando você forma uma bolinha com... Vamos dizer que os fosfolipídios apareceram, por milagre. Vamos dizer que esse milagre aconteceu, eles apareceram. Não é milagre não, Aí eles apareceram... Não, peraí, calma. Aí eles apareceram lá, os fosfolipídios, correto? Como é? Aí formou a camada dupla lá, tal... Como é que ele controla o que precisa sair e o que precisa entrar da célula? Então, assim, eu realmente não vou saber te dizer essa parte, mas a questão é... Mas aí não tem protocélula com isso, pô. Tem, sabe por quê? Porque também tem uma outra... Olha, veja, protocélula... Uma outra parte não é uma vesícula. Deixa eu te falar. Só uma coisa. Peraí, Vinícius, peraí. Veja, não deixa a gente completar um raciocínio. Mas veja uma coisa, é exatamente por isso, para o senhor entender. Veja, bolinha, uma vesícula de fosfolipídios, não é uma membrana. E muito menos, se fosse uma membrana correta mesmo, fechando o negócio todo direitinho, isso ainda não seria uma protocélula. João, mas uma protocélula, ela precisa muito mais do que isso. Sim, mas o que é que acontece? Essas protomembranas, vamos dizer assim, porque quando você diz que não é a membrana, você está usando a membrana atual como referência. Realmente, para a membrana atual, essa membrana é extremamente simples. Então me explique então como ela controlou a homeostase. Aí o que é que acontece? Se eu bem me lembro, ela tem dificuldade de deixar entrar coisas nesse compartimento, mas as moléculas de RNA entram. Como assim? Elas conseguem entrar na protocélula. E aí, quando elas estão lá dentro do casulo, elas... Mas como é que elas entram? Peraí. Vamos assim, imaginar também que surgiram, por coincidência, surgiu a membrana lá e do lado, por muita sorte nossa, tinha lá as moléculas de RNA. Como é que ela entrou nessa membrana? Você quer que eu diga quais são as forças físicas que permitem que ela entre, é isso? Não, isso não foi demonstrado? Ou foi demonstrado ou não foi? Como foi que aconteceu? A questão é o seguinte, eu não vou saber, não sei se eu vou saber te dizer qual é a força física ou química que faz com que ela entre. Mas nos experimentos de Zostak, ela absorveu as moléculas genéticas. Isso é o mais relevante para a discussão aqui. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza absoluta. Tá, aí aconteceu, sim, mas, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, né? Para controlar a homeostase de uma célula,
é preciso, por exemplo, a célula ela coloca para fora prótons. Você sabe mais ou menos assim o que é o próton, né? Sei, mas aí você não vai estar falando. Aí, por exemplo, para o negócio funcionar ali dentro, ela precisa botar para dentro um negócio chamado histidina, que é 700 mil vezes maior. Mas, João, como é que essa protocélula fez uma célula moderna? Não, a gente está falando de um sistema de replicação que é necessário isso. O senhor falou, por exemplo, que ela deu um jeito de... o RNA deu um jeito de entrar lá. Não foi isso? Replicação de que tipo de estrutura? Porque você pega uma célula moderna, não pode comparar com a estrutura inicial. Por quê? Porque ela é a base da base da base do início da vida. Mas como foi que ela conseguiu, então, surgir? Ela não tem as propriedades que são necessárias numa membrana moderna. Porque, eu não sei se o senhor sabe, mas existe... Deixa eu ver se ela está aqui, para eu te mostrar. Acho que é isso. Ó, isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, Vinícius? Esse aqui é um dos menores genomas que existem. Sei. Ok? Dessa Mycoplasma genitalium. Ele tem cerca de 580 mil pares de base só, bem pequenininho. Só esse genoma, ele precisa, Vinícius, de 140 proteínas diferentes para a membrana. 140 diferentes, né? Não é que é só 140 proteínas que tem nessa membrana, não. São 140 tipos diferentes na membrana para manter a homeostase. Como é que a protocélula do senhor Zostak ela se manteve sem todo esse sistema de regulação do que entra e do que sai? Então, mas essa membrana que você está mostrando aí é muito moderna, né? Não, é de um dos seres mais simples que tem. O senhor conhece outra mais simples? Qual? Mas o ser mais simples que tem hoje já é muito complexo em relação a essas estruturas que Zostak forma. O Luca, ele vem de protocélulas? O Luca, na verdade, inclusive foi até um erro que você cometeu lá, que a Hercules falou, João, de achar que o Luca seria o primeiro organismo vivo, né? Parece que você passou essa ideia lá no debate. Não sei se você lembra. Ele veio de onde? Hã? Lá no debate com o Hércules. Peraí, que deu uma travada. Eu não entendi ainda. Calma. Deu uma travada aqui. Peraí, que a internet. Agora voltou. O senhor está falando lá que eu errei do Luca, de associar o Luca a protocélulas. O Luca, ele veio de onde? Ele não veio de protocélulas, não? Vamos imaginar que protocélula existe, porque até agora o senhor não... Peraí, calma que está falhando aqui a internet. Sim. Opa, agora voltou, já voltou, não. Peraí. Estou te ouvindo. Vamos ver se volta. Voltou, é a minha ou a de Vinícius? Pessoal, é a minha ou a de Vinícius que está falhando? Aqui eu estou te ouvindo normal. Alguém escreve aí? Está me ouvindo normal? Beleza, o senhor falou que surgiram protocélulas, mas o senhor não soube explicar muito bem elas, correto? A gente não sabe muito bem como eram elas. O que era necessário para explicá-las, eu acho que eu falei, o básico, né? Como é que... falou? Que é feito. Sim, eu falei que a membrana, que os fosfolipídios em água, eles formam esse casulo, essa bolha, e que eles absorvem molécula genética. E aí ela já começa a adquirir algumas características da vida. Por quê? Porque elas conseguem absorver outras moléculas, aumentar de tamanho e se partir no meio, que seria um tipo de divisão extremamente primitiva. Né? Mas aí quando ela se parte no meio, acontece o quê? Vamos imaginar. Vamos imaginar que isso aconteceu, né? Não estou dizendo que isso aconteceu, claro. Mas quando ela se parte, ela forma o quê? Outra bolha, é como se dividisse em duas, é replicação. É uma replicação extremamente primitiva, né? E o material que estava lá dentro, como é? Ele se divide assim do nada? O DNA, como é a palavra que eu poderia usar? É o DNA, o RNA, a molécula genética que está lá dentro, que faz com que ela faça isso. Então, ele fica nas duas. Como assim? Mas ela não se dividiu espontaneamente?
Sim, ela dividiu. Como é que ela sabe o que é que tem que ir para cada uma? Como assim? São dois compartimentos que se formam a partir de um maior, formam as duas bolhas e tem agora molécula genética nas duas. E ela foi assim do nada. Elas sabiam como é que ela ia para uma para cada lado. Não sabe, não. Isso tem forças químicas e físicas envolvidas. Tem certeza, velho. Mas do RNA Sim. lá, aí o RNA se replicou e foi a quantidade certinha para cada lado. Sim. Aí veja, porque é o seguinte, porque até onde eu sei, a membrana ela é construída, correto? Complexo de Golgi, o rentículo endoplasmático, não é isso? Ela é construída, correto? Fazendo a membrana de uma célula atual? Uma membrana de uma célula, ela é construída numa célula atual. Aí o senhor está falando que uma primitiva apareceu lá, correto? Lá o senhor ainda não me disse exatamente aonde, né? Onde é que foi mesmo que ela apareceu, esses fosfolipídios? Então, existem várias sugestões. Vários cenários são investigados. Por exemplo, poros de rochas vulcânicas. É uma possibilidade. Por quê? Porque eles... Poro de rocha vulcânica, ela apareceu? De rochas, por exemplo. Você tem... Aí no vulcão mesmo ou lá embaixo, lá no mar? Não, depois que já está formada a rocha. Por exemplo, você tem a rocha ali porosa, né? E aí, aqueles poros, eles servem como um local isolado para que essas moléculas elas possam se condensar, elas estão ali, se isolam, e aí elas ficam protegidas. E ali é permitido, elas estão no local mais próximo. Mas só para eu pensar assim, o senhor disse que é os poros das rochas, correto? E que nesses poros das rochas, quais as moléculas que estariam lá? As moléculas que formariam as protocélulas, os fosfolipídios, moléculas genéticas, dessas moléculas assim. Mas só elas? Como é que foi feita essa filtragem assim, nesses No caso que você quer saber, aí você quer chegar no fato de ter outras moléculas que poderiam atrapalhar, é isso. Não teriam não? Elas não estariam lá não? Poderia ser, mas a gente está estudando aí, se elas estivessem lá, aconteceria o quê? Bom, pode ter algum efeito danoso, mas aí essa coisa. Pode ser que tenha. Tem certeza? Porque sim, mas aí o que é que acontece? Você está analisando um cenário possível. Podia ser que tivesse molécula que fosse atrapalhar, podia, mas podia não ter também. E os experimentos... Como é que podia não ter? O senhor falou, acabou agora. Como é que podia não ter, sim, as moléculas que atrapalham? Pode existir locais isolados onde você tenha moléculas que possam proporcionar a formação dessas estruturas. Tá, onde esses locais? Porque o senhor me falou de fresta de rocha. Aí como é que a fresta de rocha ia deixar, por exemplo, entrar só fosfolipídios e não deixar entrar outras coisas? Cara, aí você quer imaginar todas as possibilidades possíveis aí? Não, eu quero imaginar um local onde seria possível isso acontecer. Os poros de rocha seriam... Então me diga, como é que ele selecionou só os fosfolipídios e não deixou entrar sais, por exemplo, que tem uma concentração muito maior do que o RNA e tudo mais? Depois só vai me explicar como é que o RNA estava lá. Mas antes de explicar como é que o RNA estava lá... que esses sais atrapalharam a formação da... O senhor acha que não é possível demonstrar isso? Tá, demonstra. Tá, então vamos lá. O Dr. Fazali Hanna, ele sempre fala dessa questão de que é preciso água destilada, correto? Sempre que você vê qualquer experiência pré-biótica, é com água destilada. Por quê? Ele explica aqui, né? Os pesquisadores utilizam água destilada como solvente da reação, em vez de água com alta concentração e diversidade de sais, o que seria característico de ambientes aquosos primordiais. Essas relações requerem água destilada como solvente. A adição de sais ao solvente interfere nas reações de polimerização. Aí, tem esse artigo aqui, esse artigo de 2004. O senhor disse que é preciso demonstrar isso, não é? Aquela parte de baixo ali foi você que botou ou tá no texto também, no slide anterior? Não existe água destilada na natureza. Foi ele que falou ou foi você? Não, isso aí fui eu que botei. O senhor conhece algum lugar? Eu, particularmente, não sei porque... Eu também não conheço, não. Ele também diz no texto que não conhece, não. O senhor conhece algum lugar? Talvez um químico pudesse dizer isso, né? Oi? Talvez um químico pudesse dizer isso. Deixa eu só... Ele é bioquímico. Tá, mas aí... Porque assim, João, eu acho que é um grande problema. Peraí, o senhor conhece algum lugar onde tem água destilada na natureza?
Não, eu não conheço não, porque assim, eu não, Pois é. não Mas vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá, pô. Mas aí o senhor, deixa eu só falar de um problema. Calma, para a gente explicar essa parte, que é importante. Esse artigo é de 2004, né? Esse artigo ele vai testar justamente o que é que acontece, não só com RNA, Vinícius, como também com membranas fosfolipídicas, ok? Aí ele vai dizer assim, uma visão comumente aceita é que a vida começou no ambiente marinho. Essas rochas que o senhor pensou, elas estavam no ambiente marinho? Sim, na verdade eu não pensei não. Eu li agora recente, João, num texto, tem um site que eu acompanho muito que chama fis.org, e eu até recomendo que você leia lá, porque você, mesmo que seja para contestar, vai ser muito útil para você. E ele fala, né, Ô, João, tem um rapaz aqui querendo entrar, eu posso sair para ele entrar? Calma, tem vários, tem o Fernandes, tem o Guilherme. Fabiano. O Fabiano, eu atendo o Fernandes, depois eu atendo o Guilherme e eu atendo ele. Mas vamos aqui, peraí. Mas Espera um pouquinho, vamos esclarecer para não ficar esclarecido. Deixa eu te dizer uma coisa, é porque assim, ele é doutor em genética, eu acho que seria um debate até mais produtivo entre vocês dois. Tá, ok, mas peraí, vamos primeiro pegar essa partezinha, porque o senhor pediu o senhor não pediu um artigo que mostrasse como é? O senhor não pediu um artigo que mostrasse como é, não foi isso? Tá bem. Tá. Esse artigo, ele vai fazer experimentos, assim, ele não vai nem usar a quantidade real que existe nos oceanos. Ele vai usar uma quantidade muito menor dos sais que existem no oceano. Ele vai dizer assim, e vai testar as duas hipóteses. Uma visão comumente aceita é que a vida começou em um ambiente marinho, o que implicaria na presença de íons inorgânicos como sódio, cloro, magnésio, cálcio e ferro. Ok? Nós investigamos dois processos relevantes para a origem da vida: automontagem de membrana e polimerização de RNA. São os dois processos que o senhor disse que estava lá, né? Os fosfolipídios e o RNA também, que por acaso também estava lá. Aí eles dizem assim, e estabelecemos que ambos são afetados adversamente por concentrações de soluto iônico muito menores do que aqueles dos oceanos contemporâneos. Veja, muito menores. Gente, cadê ele? Cadê o... Acho que eu voltei aqui agora, o bicho desapareceu. Uai, galera, ele saiu, foi o Vinícius? Caramba, Vinícius. Mas, rapaz, que carreira.